Graças ao Senhor por mais um tempo que teremos juntos, abrindo Sua palavra, um tempo de comunhão. Graças ao Senhor por tantos jovens, tantos queridos jovens, que nós temos tido a oportunidade de desenvolver um relacionamento no Senhor e de juntos nos reunirmos aos pés do Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Nós nos alegramos muito, eu e minha família. Quero dizer aos irmãos que tem muitos irmãos, tenho certeza que aqui e fora daqui, orando por esse tempo. Muitos irmãos suplicando ao Senhor por esse tempo, pedindo ao Senhor que abra os céus sobre nós, pedindo ao Senhor que mantenha sobre nós uma porta de revelação, essa que ninguém pode fechar, aberta por Ele, para que Sua luz e Sua verdade sejam lançadas sobre o nosso coração e haja então da parte do Senhor revelação, nossos olhos sejam abertos. Mas, querido irmão, talvez seja importante nós nos lembrarmos de algo que um grande servo do Senhor do passado disse certa vez. Talvez todos os irmãos conheçam um precioso servo de Deus chamado Martin Lloyd-Jones. Esse homem de Deus serviu o Senhor com integridade, serviu ao Senhor na abadia de Westminster, com fidelidade, com graça, substituiu um grande servo de Deus chamado Campbell Morgan. E Lloyd-Jones serviu ao Senhor com fidelidade durante muitos anos, pregando a palavra com autoridade, pregando a palavra com poder, com unção da parte do Senhor. No final do seu ministério, já idoso, mais de 30 anos servindo ao Senhor, ele escreve uma carta para sua filha. E nessa carta ele escreve muitas coisas. Basicamente, gostaria de me lembrar de uma frase que esse irmão, então, diz à sua filha. E ele diz assim: filha, tenho clamado ao Senhor para que o seu povo seja levado a uma condição que está além da convicção. Tenho clamado ao Senhor para que o seu povo vá além de ser um povo apenas convicto. E eu tenho certeza, irmão, que possivelmente a maioria de nós aqui somos grandemente convictos. Somos um povo de convicção. O Senhor tem falado aos nossos corações, mas então Ele diz: eu tenho pedido ao Senhor que o seu povo seja conduzido à contrição, que haja mais contrição do que convicção, que os corações sejam perfurados, que haja menos balançar de cabeças que dão um assentimento a tudo que está sendo dito, e que hajam mais joelhos dobrados em arrependimento, em profunda contrição. Então, que haja conosco aquilo que houve com aqueles que ouviram Pedro pela primeira vez. Você se lembra? Em Atos, o apóstolo Pedro, então, cheio do Espírito Santo, ele prega pela primeira vez. Então ele prega poderosamente a respeito do Senhor Jesus. E depois, então, que Pedro prega, ele ouve algo daqueles que estavam ouvindo sua mensagem. Você se lembra? Eles dizem assim: que faremos, irmão? Que faremos? Mas o Espírito Santo traz um relato antes dessa colocação daqueles que ouviram. E o Espírito Santo diz assim: compungiu-se-lhes o coração, e então disseram: que faremos? Então Pedro prontamente disse: arrependam-se. Você se lembra? Irmão, que o Senhor use esse tempo para que isso aconteça conosco. Compungiu-se-lhe, se você estuda essa expressão,
A expressão no grego aponta para uma perfuração com um objeto cortante. Nós sabemos que o autor de Hebreus aponta algo para nós relacionado a essa palavra que você tem nas suas mãos. E ele diz assim, a palavra de Deus, Hebreus 4:12, é um versículo muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante. A tradução que nós temos do Almeida é por qualquer espada de 2 gumes, não é isso? A tendência é que nós pensemos naquela espada grande do guerreiro. Mas no original, a expressão aponta para aquela faca do sumo sacerdote, a adaga do sumo sacerdote. Ela é mais cortante do que qualquer faca de 2 gumes e é apta para penetrar e dividir alma de espírito, juntas e medulas, o que é de Deus e o que não é de Deus. Que maravilhoso! E isso é precisamente o instrumento do bendito Espírito Santo para gerar em nós, compungiu-se-lhes, ou perfurou-se-lhes o coração. E então disseram, que faremos? Irmão, que isso aconteça conosco nesses dias, porque se nós ouvirmos a palavra, e a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, poderosa, rica, nós vamos ouvir muitas coisas, mas eu preciso te dizer algo, a palavra de Deus, ela não fará tudo por você. A palavra de Deus, ela é liberada pela graça de Deus. E talvez seja necessário que haja um ajuste no nosso entendimento e também na nossa prática com relação à palavra. A palavra de Deus, ela é derramada pela graça de Deus. Você se lembra que o salmista diz assim, Senhor, lança tua luz e tua verdade, para que eu aprenda a te temer e para que eu seja conduzido até o teu santo monte. Você se lembra? Luz e verdade vem com a palavra, graça de Deus. Pela sua graça, Ele nos atinge com a sua palavra. Mas, irmão, a palavra de Deus, ela aguarda uma resposta sua e minha. Ela não fará tudo por você. Nós precisamos de um texto bíblico para que você tenha segurança no que eu estou te dizendo. Então vamos nos lembrar da pregação de Pedro e da pregação de Estevão. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. Quantos se converteram? Você se lembra? Quase 3.000 homens se converteram. 3.000 pessoas ouviram a palavra de Deus pelo Espírito, graça, luz e verdade, e 3.000 almas se arrependeram. Quando nós vamos para a pregação de Estevão, quando você lê a pregação de Estevão e a de Pedro, eles falam do mesmo assunto. Estevão vai apresentar o Senhor Jesus da mesma maneira poderosa. Se você ler o texto, diz assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, também. O que aconteceu? Quantas pessoas se converteram? Ninguém. Eles rilhavam os dentes e queriam matá-lo. Você se lembra? E então assim fizeram. Tomaram em pedras e Estevão foi apedrejado. A mesma pregação poderosa, o mesmo bendito Espírito Santo. Por que não houve o mesmo resultado? Por causa da dureza do coração dos ouvintes. Irmão, a palavra de Deus, ela precisa ser misturada com fé, acolhida no coração e respondida. Se isso não acontecer, vai se acumular sobre a sua cabeça uma enormidade de verdades que não foram respondidas. Você as conhece, mas elas não se tornaram posse sua. Esse é um princípio espiritual estabelecido por Josué, você se lembra? O Senhor vai ensinar algo para Josué a respeito da terra prometida. Irmão, a terra prometida na Bíblia é uma figura de quem?
Cristo. Canaã é uma figura não somente de Cristo, mas das riquezas insondáveis de Cristo, certo? Quando Josué vai entrar em Canaã, o Senhor ensina Josué com um princípio. Você se lembra? Ele diz assim: Josué, onde você colocar a planta do seu pé, será seu. Onde você não colocar a planta do seu pé, não será seu. O que significa isso? Que princípio é esse? No que concerne a Cristo e as suas riquezas que nos são dadas pela palavra de Deus. Onde você colocar o seu pé, será seu. Onde você não colocar o seu pé, não será seu. O que significa colocar o pé? Obediência, irmão. Resposta. O Senhor aguarda a nossa resposta. Ele não fará se você não responder. Ele é poderoso. Tudo começa com Ele. Ele move todas as coisas, mas Ele não é violento. Ele aguardará a sua resposta. Esse é um tema que na Bíblia sempre anda junto. Graça e responsabilidade. Essas duas verdades, elas são profundamente equilibradas na Bíblia. Houve desequilíbrio de entendimento ao longo da história da igreja. E há até hoje. Existem muitos irmãos que entendem equivocadamente a graça. E que dizem, tudo é pela graça que tudo é alcançado. Nós podemos cruzar os braços que Deus fará tudo, porque sua graça é irresistível. Tudo é feito pela graça, alcançado pela graça. Irmão, nós precisamos de ajuda aqui, porque tudo é pela graça, mas a graça nos capacita para responder à graça. E aí então, eu preciso citar um texto para você, para te ajudar e para dar base para o que eu estou te falando. Filipenses capítulo 2. Você se lembra do que o apóstolo Paulo diz ali? Ele diz assim: é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, não é isso? E isso é exclusivamente graça. Você concorda comigo? É Deus quem efetua em vós tanto querer. Olha o que o texto está dizendo. Você pode não querer, que Ele efetua o querer e o realizar. Ele faz tudo. Que maravilhoso, não é? Agora, abra sua Bíblia aí, em Filipenses 2. Olha que texto interessante. Vamos lá, vou abrir com você. Filipenses, capítulo 2. Deixe-me localizar aqui. Filipenses 2. 13. Obrigado, irmão. Filipenses 2, 13. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que maravilhoso Deus é o nosso. Ele efetua em nós. E isso é pela graça. É 100% pela graça. Agora eu preciso que você leia o versículo anterior. Veja o que diz o versículo anterior. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Presta atenção que a Bíblia está combinando graça e responsabilidade. Porque a Bíblia não é calvinista e nem arminiana. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia é verdadeira. Então veja que maravilhoso. Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora veja, irmão, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E isso é o quê? Responsabilidade. Isso é 100% responsabilidade. Agora eu preciso citar para você uma frase de um homem de Deus do passado. Esse homem se chama Jonathan Edwards. Esse é um dos gigantes puritanos do século XVIII. Um precioso homem de Deus. Ele tem uma definição de graça que constrange os nossos corações. Ele diz assim: graça, na graça eficaz. E os calvinistas adoram essa expressão. Na graça eficaz. Nós não somos
nem 100% ativos, nem 100% passivos. Que coisa! Nem mesmo nós fazemos uma parte e Deus faz uma parte. Ele está dizendo, nós não somos 100% ativos ou tudo depende da resposta. Não é assim. Mas nós também não somos 100% passivos. Tudo é pela graça. Na graça eficaz, nem mesmo é Deus faz 50% e você faz 50%. Mas ele continua e diz assim, vou começar a frase de novo. Na graça eficaz, nós não somos nem 100% ativos, nem 100% passivos. Nem mesmo nós fazemos uma parte e Deus faz outra parte. Na graça eficaz, nós fazemos tudo e Deus faz tudo. Que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque o que nós estamos dizendo aqui, o Senhor, pela sua graça, tem feito tudo para nós. Ah, que maravilhoso, irmão. Você se lembra, para citar mais um texto, você se lembra que o apóstolo Paulo aos Efésios, ele está falando da igreja. A glória da igreja, que maravilhoso. Então, aos Efésios, Paulo vai usar 7 metáforas para falar o que é a igreja. O que a igreja é segundo o coração de Deus, onde ela nasce. Então, Paulo começa dizendo que a igreja é corpo de Cristo, você se lembra? Ele diz, para que Cristo seja o cabeça, o deu à igreja, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Então é por aí que Paulo começa. E ele vai dizer que a igreja é um organismo vivo, em que todos precisam uns dos outros, e que são ligados organicamente ao cabeça, e que respondem aos comandos do cabeça. Que maravilhoso! Não há uma mente predominante sobre nós, mas há a mente de Cristo, o cabeça da igreja. E então Paulo vai seguir com muitas metáforas. Não é nosso tema para essa noite, mas o apóstolo Paulo, nas suas 2 últimas metáforas, a 6ª e a 7ª, ainda falava sobre isso hoje com o irmão. Ele aponta na 6ª metáfora para a esposa. Ele diz, a igreja é a esposa de Cristo. Que maravilhoso. E na sua 7ª metáfora, Efésios 6:10, ele vai dizer que a igreja é o guerreiro de Deus. Então, como ele começa? Ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus. Que maravilhoso. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Maravilhoso. 2 metáforas que apontam para a mesma coisa. Elas são paradoxais, mas elas apontam para a mesma coisa, a igreja. A igreja é tanto a noiva que se adorna para um só esposo, que é Cristo, mas ela também é um guerreiro que se mantém em posição. Não é um guerreiro de ataque. Nós não temos armas de ataque, mas nós temos armas poderosas em Deus. Para quê, irmão? Para nos mantermos firmes. E essas armas destroem fortalezas, anulam sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Essa é a igreja. Então nós fomos chamados para manter posição. Agora veja a combinação de graça e responsabilidade. Quando a igreja então é chamada como esposa de Cristo, o Senhor apresenta para nós como que num pedestal aquele vestido bordado, graça. Ele preparou nossa vestimenta. Que maravilhoso, irmão. A Bíblia diz que essa vestimenta, ela é muito diferente, por exemplo, daquelas folhinhas de figueira que o Adão cozeu quando pecou, tão diferentes. Aquelas folhinhas de figueira apontam para as nossas justiças. Mas não, a Bíblia diz que pela justiça dele, ele proveu vestimenta para a igreja. Então, ele preparou um vestido para a igreja, maravilhoso, sua justiça, inigualável,
inquestionável, a justiça inviolável do Filho eterno de Deus. Esse vestido está diante de você e diante de mim, irmão. Então o que ele nos diz? Atavie-se. Ponha o vestido. O vestido não vem até você. O vestido não é colocado em você. Mas é dito que aquele dia nós teremos bodas com ele, você se lembra? E essas bodas serão para aquela noiva que já se ataviou, já se preparou, já vestiu aquele vestido. Agora olhe para a armadura, porque é o mesmo princípio, irmão. Graça da parte de Deus, combinada com nossa total responsabilidade. O que o apóstolo Paulo diz quando apresenta uma poderosa armadura? Não são suas armas, não são minhas armas. Ele diz, por exemplo, que para nós resistirmos aos ataques do diabo, ele proveu um poderoso capacete para nós. Esse é o capacete da salvação. Que maravilhoso. Ele preparou para nós um cinto. Aquela peça central, mais importante da armadura, é o cinto da verdade, para nós nos cingirmos, porque a verdade é o que dá estruturação para a roupa. O cinto da verdade. Mas como o Espírito Santo toma Paulo e fala da armadura? Ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus. Agora, preciso te perguntar, irmão, tem alguma coisa faltando para você? Está faltando alguma coisa no que concerne a graça? Tem faltado alguma peça dessa armadura? Tem faltado algo da parte de Deus? Ele nos tem concedido graça. Ele nos tem dado, João diz na sua epístola, nós temos recebido graça da sua plenitude e graça sobre graça, abundante graça. Agora, irmão, o que tem faltado para nós? Tem faltado resposta. Tem faltado uma definida atitude daqueles que têm sido alvos da graça. Porque, irmão, verdadeira graça gera capacitação. Então, o nosso tempo aqui de estudo é um tempo em torno da segunda carta aos Coríntios. E na segunda carta aos Coríntios, o que nós temos? Segundo os estudiosos, nós temos duas cartas autobiográficas de Paulo no Novo Testamento, duas. A primeira e a maior, a mais consistente, a que tem mais conteúdo autobiográfico, é segunda aos Coríntios. Essa é a carta, por excelência, autobiográfica de Paulo. Você tem aí uma biografia escrita pela pena dele mesmo a respeito dele, Paulo. E a segunda é Filipenses. Nosso tempo aqui será concentrado em torno da segunda carta aos Coríntios. Nós tomamos um texto para que fique muito claro para você que não depende de nós exclusivamente, mas depende dele. Ele provê todas as coisas, ele tem nos dado todas as coisas, mas qual é a necessidade do povo do Senhor nesses dias? É que nós sejamos aqueles que respondem, porque o Senhor Jesus, quando olhou para aquele homem, contemplou a situação dele tão trágica, a necessidade de cura tão urgente que ele tinha para dentro da sua casa, ele precisava do Senhor. E então o Senhor olhou para ele e disse assim, será feito conforme a sua fé. Será feito conforme a sua fé. Irmão, esse é o princípio. Sabe por que muitas coisas não têm avançado na sua vida, jovem? Sabe por que muitas coisas têm carecido de avanço, consistência, realidade, amadurecimento, irmão? Porque nós temos negligenciado o crescimento da nossa fé. A fé procede de Deus, é algo que Ele nos deu, para que ninguém se glorie. Não nasceu no seu coração a capacidade de crer.
Você estava morto em delitos e pecados. E morto não crê morto. Morto é morto. Morto não está dormindo, irmão. Morto está morto. Morto não tem capacidade de crer. Mas pela sua graça, Ele infundiu fé nos nossos corações. Então agora nós temos capacidade de crer. Ou a expressão lá no original é unir-se, apegar-se. Lembra de quando Ruth, ela tem a oportunidade de voltar para a casa dos seus pais, porque o seu marido havia morrido, o marido de Noemi também havia morrido, e Noemi estava voltando, pobre, para o seu povo, para a sua nação, para o povo de Israel. Então Ruth tem uma oportunidade de voltar também, você lembra? Então, se você observar aí em Ruth, no capítulo 1, Ruth tem essa oportunidade, e ela diz assim, Noemi diz para ela, volta para a casa dos seus pais. Então é dito assim, que Ruth se apegou a Noemi. Irmão, você sabe que Noemi, no livro de Ruth, Noemi é uma figura de algo. Você sabe do que, irmão? Ruth é uma figura da igreja. Noemi, ela representa algo no livro de Ruth. Sabe o que ela representa? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Agora, preciso te dizer algo. Você se lembra que lá em Ruth, Noemi, ela muda o seu nome num determinado momento do livro, você lembra? Ela diz assim, eu já não me chamarei Noemi, mas eu me chamarei Mara, porque tem me afligido o Todo-Poderoso. Você se lembra? Irmão, Noemi significa doçura e Mara, amarga. O que isso quer dizer? Que haverão momentos na sua vida em que a vontade de Deus será Mara, será amarga. Haverá momentos na sua vida em que a vontade de Deus será doce. Agora eu preciso te dizer que o que levou Ruth a ser um instrumento do propósito de Deus, porque eu acho que você sabe de quem que Ruth é a avó. Você sabe, irmão? Ruth é a avó de um precioso servo de Deus, da linhagem do Verbo eterno de Deus. Ruth é a avó de Davi. Que maravilhoso. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, uma desgraçada por natureza. Ela estava fora da aliança da graça. Mas Deus usou de graça com Ruth. Mas o que ele encontrou no coração de Ruth? Graça e responsabilidade. Por quê? Porque quando Ruth teve a oportunidade, e naquele momento a vontade de Deus para Ruth era Mara, ela se apegou à vontade de Deus. E então, porque ela se apegou à vontade de Deus, e ela respondeu à vontade de Deus, então Deus cumpriu, através de Ruth, todo o seu propósito. E aquela moabita se tornou a esposa de Boaz. Que maravilhoso, irmão. Então, o que nós temos em 2 Coríntios é mais uma vez uma maravilhosa apresentação da graça de Deus, sempre a graça, porque a graça toma um homem, como Paulo, o Saulo de Tarso. Ela toma esse homem pela graça e faz com que esse homem se torne o apóstolo Paulo. Que maravilhoso. Somente pela graça? Absolutamente. Mas porque ele respondeu a essa graça. Você se lembra que em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz algo muito maravilhoso sobre a graça. 1 Coríntios 15, 10. Ele diz assim, que a graça de Deus concedida a ele na sua vida não se tornou vã. Você se lembra dessa expressão, irmão? Se ele diz isso, é porque a graça de Deus nas nossas vidas, ela pode se tornar vã. Quando ela se torna vã? Quando não há resposta. Então, o que nós temos em 2 Coríntios? O apóstolo Paulo,
esse servo atingido pela graça, que responde ao Senhor com tudo que ele tem, com tudo que ele é. E então o Senhor alcança nessa vida seus propósitos, aqueles que tinham sido determinados para ele. Vamos abrir então nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3 e vamos ler o verso então que é tema desse nosso tempo aqui. Capítulo 3, verso 5. Eu gostaria de tomar um texto do Velho Testamento para fazermos uma comparação entre esses dois textos e nós explicarmos um pouco dessa palavra que vai aparecer aí, suficiência. Veja, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. 2 Coríntios 3, 5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Que maravilhoso. Irmão, como esse homem tinha clareza a respeito da poderosa graça de Deus e da sua total responsabilidade. Você pode chamar isso de consagração. Você pode substituir essa palavra responsabilidade por consagração. Paulo foi alguém que aprendeu a se consagrar a Deus, a se entregar totalmente a Deus. Então veja, ele continua e diz assim: não, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmão, essa palavra suficiência aí aponta, no original a expressão é capacidade. A nossa capacidade, a nossa habilitação, a condição para fazer algo vem de Deus. A condição para responder vem de Deus. A graça capacitadora vem de Deus. Mas o que ela aguarda? Nossa resposta. De Deus nós somos cooperadores. Agora, irmão, não me pergunte como é exatamente isso, porque isso nasceu no coração do nosso Deus. Nós sabemos que se Ele fizesse tudo, Ele faria muito melhor do que nós. Você concorda? Se Ele fizesse tudo, sem dúvida Ele faria muito melhor. Mas Ele decidiu nos seus decretos eternos, no seu coração, que Ele teria cooperadores. Então, de Deus, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Que maravilhoso. Então, nós somos chamados a responder a essa graça. Então, esse é o apóstolo Paulo. E eu queria que você abrisse num salmo para nós compreendermos um pouco dessa palavra suficiência. E o salmo que vai nos ajudar aqui é o Salmo 23. E isso vai servir como introdução, então, para o nosso tempo aqui. Salmo 23, você sabe de cor esse salmo, irmão. E esse salmo vai nos ajudar com relação à palavra suficiência. O Salmo 23 começa assim. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão, quando nós lemos a tradução no português, ela nos dá a ideia de que o foco desse primeiro verso é que o sujeito, o foco desse primeiro verso aí, somos nós. E que Ele é o nosso pastor para nós não termos falta de nada. Mas, quando nós estudamos o texto no original, a tradução inglesa é melhor do que a nossa. E ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, e eu de nada tenho falta. Ou, o Senhor é o meu pastor, e Ele é suficiente para mim. Essa é a ideia. O Senhor é o meu pastor, e Ele é suficiente. Não significa que você não terá falta de algumas coisas. Sim, você terá. Mas significa que do Senhor você não terá falta. Porque Ele é
suficiente para nós. Por que nós clamamos, reclamamos e às vezes murmuramos por muitas coisas? Porque nós queremos aquilo que não é o nosso amado Senhor. E porque Ele é um Pai fiel, Ele não é um Papai Noel celestial, Ele é um Pai firme e fiel. Então Ele não concede todas as coisas que nós queremos, porque Ele é fiel. Porque nós não sabemos orar como convém. Que lindo, não é, irmão? Porque nosso Deus é um Pai amoroso, então pelo seu bendito Espírito Santo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele nos ensina a orar. Ele nos assiste, a expressão que aparece lá, não é? Romanos 8, 26. Esse texto é muito significativo, porque ele fala da pessoa bendita do Espírito Santo. Então ele diz assim, Ele nos assiste em nossa fraqueza. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o bendito Espírito Santo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele veio morar em você para que você seja assistido em todas as suas fraquezas, que não são necessariamente pela falta de coisas, mas são fraquezas muitas vezes pelo desejo por coisas. E Ele nos assiste para que nós aprendamos a pedir, e não peçamos mal, mas aprendamos a pedir como convém, irmão. Eu não sei com relação a você, mas para mim, a explicação desse convém é o seguinte: pedir como convém, isso só é possível para nós pela bendita assistência do Espírito Santo. E esse convém não pode ser explicado de outra maneira, senão a seguinte: nós aprendermos a ligar aqui na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Isso é orar como convém. O que convém? Senhor, faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Os céus governam a terra. Tua vontade governa a terra. Então, Senhor, me concede graça pelo Teu Espírito, que conhece as profundezas de Deus, porque é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Concede-me por Teu Espírito que eu possa discernir aquilo que convém, ou que eu aprenda a ligar na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Você percebe, irmão? Que necessidade que nós temos de aprender a sermos conduzidos pelo bendito Espírito Santo. A liderança do Espírito Santo que nos leva ao encabeçamento de Cristo. O que foi realizado nos céus será realizado na terra. Que maravilhoso! Se nós fizermos assim, então qual é a garantia que nós temos? Se nós respondermos dessa maneira, qual é o resultado? Qual é a garantia de Deus para nós? Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 52 e leia um verso comigo, antes de continuarmos no Salmo. Não desmarque o Salmo, mas leia comigo Isaías 52. Veja esse texto. Nós precisamos dele. Verso 12, Isaías 52, 12. Veja o que diz aí. Porquanto não saireis apressadamente. Ele está fazendo alusão àquela saída do povo do Egito, certo? Então, o assunto é nós respondermos, não é? O Senhor diz para eles, vocês vão sair, mas o Senhor pegou eles pelo cabelo, tirou do Egito e pôs em Canaã, irmão. Cada um deu um passinho com a sua própria perna. Deus tinha um governo estabelecido por um homem. Quem é esse homem? Moisés.
E o Senhor, então, através de Moisés, dava direção para o povo. É por aqui. E o povo respondia. Mais uma vez, Moisés é levantado pela graça. Ele é um tipo de Cristo. Os passos que eles deram são responsabilidade. Porque eles foram irresponsáveis durante um período da caminhada, um percurso que, feito por homens, mulheres e crianças, demoraria em torno de 1 ano. Eles andaram em círculos durante 40 anos. Por quê? Porque a resposta não foi efetiva. Houve algum problema com Deus, irmão? Será que Deus não sabia o caminho? Será que foi Deus que errou o caminho? Fez tantas tentativas que demorou 40 anos. Certamente Deus sabia o caminho. Mas havia um povo de dura cerviz, que não queria responder. Então o que aconteceu? 40 anos andando errantes. Irmão, o que é pecado? Qual é a definição de pecado quando você estuda a expressão no grego? Alguém aqui lembra? Pecado é errar o alvo. Ou seja, pecado é se tornar um errante. Por causa do pecado e da obstinação daquele povo, o que eles se tornaram? Errantes no deserto. Eles erraram o alvo. O alvo era Cades Barneia, para entrarem em Canaã. Mas eles erraram o alvo. Você percebe? Agora, então está sendo feita alusão a essa saída, a essa resposta. Agora veja, Isaías 52:12, relembrando, qual é a garantia que nós temos quando respondemos a Deus? Então veja o que o texto diz. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós. Que maravilhoso, irmão. Não tem ninguém adiante de nós, menos que o Senhor. Qual é a garantia daqueles que ligam na terra? O que foi ligado no céu? O Senhor irá adiante de vós. Sabe qual é o problema, irmão? Nós nos envolvemos com projetos que Ele não se envolveu. Nós ligamos coisas na terra que Ele não ligou nos céus. Então, o que nós não temos a capitania do Senhor. Ele não vai adiante de nós. Você compreende? Então, se nós respondermos, Ele irá adiante de nós. E mais, não é só isso. Porque não apenas diz que o nosso general, que é Cristo, ele não fica sentado numa sala, fechado no ar-condicionado e manda os soldados rasos para o campo de batalha. O que está sendo dito é que o nosso general vai adiante de nós. Mas não só isso, o texto continua e diz assim, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele guardará a sua saída. Que maravilhoso, irmão. Se nós aprendermos a ligar na terra o que foi ligado nos céus, que maravilhoso. Agora, lembre-se, vamos fazer uma aplicação aqui em 3 níveis. Nós precisamos aprender isso pessoalmente, como servos do Senhor. Nós precisamos orar a Ele e falar, Senhor, pelo Teu Espírito, ó bendito Espírito Santo, lança luz no meu coração, de modo que eu possa compreender a vontade soberana do Senhor, essa que é realizada nos céus. Não há oposição nos céus. Senhor, permita que no meu coração não haja oposição e que eu possa ligar pessoalmente aquilo que a meu respeito o Senhor já ligou nos céus. Pessoalmente. Nós precisamos aprender isso em termos familiares, irmão. Nós precisamos compreender o que Deus tem ligado nos céus para nós como família. Quer um exemplo? Você lembra quando o Tiago vai falar sobre isso? Ele fala sobre um assunto muito comum nos nossos dias. Ele fala sobre mudanças. Mudança mesmo. Juntar o cachorro, o gato, o papagaio, as coisinhas e mudar. Tiago fala sobre isso. Tão interessante, porque hoje, nos nossos dias, é muito comum isso acontecer.
mudaremos para tal lugar, teremos lucro. Lembra de Tiago? Ele diz isso. Que interessante, né? Porque Tiago vai nos ajudar a compreender que nós não podemos ligar na terra, porque a Bíblia só tem um autor, irmão. É o bendito Espírito Santo. O mesmo que inspirou o evangelista, inspirou Tiago. E então Tiago vai dizer assim, antes de dizer isso, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Você vê? Ligar na terra o que foi ligado nos céus. Que o Senhor nos ajude. Jovem, você tem que decidir a respeito da sua profissão. Você tem que decidir a respeito de muitas coisas. Você precisa aprender a ligar na terra o que foi ligado nos céus. Nós estamos assim de consequências duras. Duras consequências. Algumas levam anos de colheita. Agora, deixa-me te dizer uma coisa. A gente planta uma semente, mas colhe uma árvore. Certo? Nós estamos assim de consequências de coisas que nós plantamos ligando na terra o que não foi ligado nos céus. Você vê? Que o Senhor nos ajude, para que nós compreendamos, assim como Paulo compreendeu, o que significa a suficiência de Deus. Que maravilhoso. Voltando para o Salmo 23, que então diz para você não desmarcar, ele vai falar um pouquinho sobre o que é suficiência. Maravilhoso, irmão. Porque ele vai abordar, olhar para a suficiência em pessoa. Porque suficiência não é algo que Deus possa te dar. Irmão, quando você necessita, por exemplo, de paciência, nós oramos muitas vezes a Deus assim, Senhor, tem misericórdia, eu preciso ser paciente, eu tenho tido tanta dificuldade, eu preciso ser paciente. Você acha que Deus vai lá na despensa celestial, olha lá um pacote de paciência e joga para você paciência? É evidente que não é assim. Porque Deus só tem uma coisa para nos dar. Todas as suas necessidades estão resumidas em uma pessoa que é chamada de todo suficiente. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é a provisão de Deus para nós. Então o que Paulo vai dizer? Não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, lá em Coríntios, mas a nossa suficiência, capacitação, provisão, vem de Deus. Maravilhoso. E o Salmo 23 vai nos ensinar isso, porque Davi está olhando para o Senhor e está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito. Irmão, será que essa é a sua oração? Será que essa é a minha? Nós temos uma dificuldade enorme de entender isso, muitas vezes porque nós não temos compreensão de como era a relação dos pastores com seus rebanhos, lá na Palestina naquela época. E é muito diferente do que nós visualizamos hoje. Nós estamos aqui numa região de muito gado, certo? Tem muitos criadores de gado aqui. Eles não têm relação nenhuma com seus rebanhos. A sua relação é exclusivamente comercial. Não era essa a relação dos pastores com os seus rebanhos. Eu preciso te dizer algumas coisas sobre isso, porque isso nos ajuda a compreender algo relacionado à suficiência. E já que nós temos uma noite aqui de introdução, então deixe-me alongar um pouco nesse assunto com você. Irmão, os pastores na Palestina, eles têm uma profunda, ainda hoje você encontra alguns rebanhos, e eles têm uma profunda relação com seus rebanhos. Seus rebanhos eram para sua inteira satisfação. Seus rebanhos eram rebanhos de um relacionamento do pastor com suas ovelhas. De tal maneira que na Palestina, na época em que o Senhor Jesus viveu, por exemplo, não se vendiam ovelhas.
Não se vendia uma ovelha. Um sujeito está querendo uma ovelha, ele vai e compra, o outro está produzindo e vende. Não. Por quê? Porque a ovelha é um animal que ela adquire uma intimidade tão grande com o pastor, que muitos que tentaram vender suas ovelhas, elas morreram, porque perderam aquela relação com aquela voz e com a intimidade com aquela pessoa que tinha. Então as ovelhas, nos tempos do Senhor, elas eram rebanhos cuidados pelo pastor, de tal maneira que eles sempre pastoreavam em dupla. Para quê? Para que se faltasse um dos pastores, o rebanho tinha o outro pastor. Que maravilhoso. Eles não vendiam suas ovelhas para corte. Há um relato recente, interessante, de uma excursão americana naquela região. E então eles tiveram a oportunidade de ver um pastor lidando num momento crítico com uma de suas ovelhas. Então aquele ônibus parou, eles insistiram muito, aquela região é uma região de muito conflito, mas eles insistiram e o guia parou. Então eles desceram um pouco para ver aquele pastor lidando com as suas ovelhas. Então eles viram uma cena muito drástica. Eles viram que o pastor estava quebrando a perna de uma das ovelhas. E então, logo uma daquelas mulheres daquela caravana se levantou e disse: onde estão os direitos dos animais? Ele não pode fazer isso. E então o guia, o pastor não entendeu nada, ele não falava nada de inglês. Então o guia foi dar uma assistência e chamou o pastor para que ele pudesse explicar algo para aquelas pessoas. Então o pastor disse assim: eu amo tanto essa ovelha. Ela é minha há tanto tempo. Ela tem fugido inúmeras vezes. Ela tem procurado pastagens onde eu não posso guardá-la inúmeras vezes. Eu tomei essa atitude porque muitos colegas pastores recomendaram o sacrifício dela. Mas eu tomei essa atitude para que ela pudesse aprender a permanecer ao meu lado. E então esse é o relato a respeito do relacionamento do pastor com as suas amadas ovelhas. Esse é o nosso todo suficiente pastor. Ele tem desejado um relacionamento tal com você e comigo, que nós respondamos a Ele e Ele sempre estará conosco. Que o Senhor desafie nossos corações a nesses dias aprendermos o que significa o nosso todo suficiente pastor. Irmão, o Salmo 23, ele vai continuar dizendo que ele leva para águas de descanso, que ele leva para pastos verdejantes. Quando a gente pensa em pasto, a gente olha para essa várzea verde que nós temos aqui, um capim alto, aquele tanto de Nelore. Não é assim na Palestina. Nós sabemos que pastos verdejantes na Palestina não existem. O que existem são algumas encostas, onde o vento, aquele vento úmido que vem do oceano, ele traz um orvalho muito pouquinho, mas esse orvalho, ele bate naquela encosta, e ele fica em alguns arbustos, e são os únicos lugares onde existe grama verde. Só o pastor sabe onde fica. E ele toma suas ovelhas e conduz até os pastos verdejantes. Que maravilhoso é o nosso pastor. Que maravilhoso Senhor nós temos. Paulo aprendeu um pouco disso, e então ele pôde compreender algo a respeito da beleza de uma vida de relação íntima com o Senhor. Em 2 Coríntios, nós temos então aquilo que já disse para você, uma carta biográfica de Paulo. Essa carta, ela vai trazer, nosso encargo então é pelo menos citar para você. Nós vamos destacar em 2 Coríntios 13 marcas da vida
e do serviço de Paulo. 13 marcas, muito distintas, muito maravilhosas, da vida e do serviço de Paulo. Não é nosso encargo compartilhar sobre todas essas marcas. Nós precisaríamos de pelo menos 2 ou 3 tempos para cada marca. Mas nosso encargo é citar essas marcas e, no tempo que nós tivermos aqui, selecionarmos algumas delas de forma bem pontual e fazermos uma aplicação para que nós compreendamos o que significa essa vida de graça e responsabilidade. Antes disso, nós temos até que horas, irmão? Até as 9h40. Então, nesse restinho de tempo que nós temos, eu gostaria de fazer algo com você, apenas para que você não fique sem uma consideração a respeito desse homem, Paulo. Então, eu queria falar para você algumas coisas, citar pelo menos 2 textos, para nós ouvirmos algo, considerarmos algo a respeito desse vaso. Paulo, o Saulo de Tarso. Que vaso foi esse? Porque como Deus forjou esse vaso? O que aconteceu na vida desse homem até aquela estrada de Damasco? Porque, irmão, o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, ele tinha entre 30 e 33 anos, aproximadamente. Quando nós estudamos um pouco, nós concluímos que possivelmente Paulo nasceu mais ou menos na mesma época que o Senhor Jesus, homem. E é tão interessante nós vermos que até essa idade, essas 2 vidas tomaram caminhos tão distintos. Mas a graça abundante do Senhor alcançou esse vaso. E se a graça abundante do Senhor alcançou esse vaso chamado Saulo de Tarso, então ela pode alcançar a sua vida e a minha. Se ela alcançou esse homem, então ela pode alcançar você e eu. Se Deus fez o que fez com esse homem, então Ele pode fazer com você e comigo. Paulo, já velho, os últimos escritos de Paulo, porque o que Deus fez através desse homem é tremendo. Nós estamos diante do autor da metade do Novo Testamento, irmãos. Já pensou nisso? O Novo Testamento tem 27 livros. Esse homem escreveu 13. Ele é autor de praticamente metade do Novo Testamento. Esse é Paulo, esse servo levantado pelo Senhor. O que Deus fez na vida desse servo? Porque, como ele mesmo diz, aliás, vamos abrir o texto, nosso primeiro texto então, 1 Timóteo, vamos lá. E reforçando para você, 1 Timóteo e 2 Timóteo são os últimos escritos de Paulo. 1 e 2 Timóteo. Paulo estava com aproximadamente 60 anos quando escreveu essas cartas, já velho. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 12, ele vai falar algo a respeito dele de forma tão preciosa, e nós precisamos destacar uma expressão aqui que vai nos ajudar. Verso 12 diz assim: sou grato. Que maravilhoso, irmão. Nós podemos dizer que a última nota do cântico novo que Deus escreveu na vida de Paulo, a última nota chama gratidão. Que maravilhoso. A última nota do cântico da vida desse homem, se nós olharmos essa vida como um cântico, nós teríamos que dividir esse cântico em 3 estrofes. Essas 3 estrofes são muito distintas, de 11 anos. Nós temos na vida de Paulo 3 períodos muito distintos de 11 anos. Assim como nós temos na vida de Moisés 3 períodos muito distintos de 40 anos. Certo? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos liderando o povo, também no deserto. Moisés. Agora em Paulo. Paulo, nós também temos 3 estrofes, de 11 anos cada uma.
Nós temos 11 anos dividido em um período de 3 anos no deserto da Arábia, isso depois do caminho de Damasco. Ele vai para o deserto, se retira. Quantos de nós, depois de uma experiência como aquela, nós abrimos a boca e queremos falar um monte para todo mundo? Ele também tentou, só que deu muito problema, confusão entre os judeus. Teve que descer num cesto e fugir de uma cidade. Não é assim? Esse foi Paulo. Que maravilhoso, irmão. 3 anos no deserto. Depois mais 8 anos em Tarso. Ele volta para Tarso. O que ele ficou fazendo nesse tempo? Ele ficou relendo. Agora, à luz de Jesus, ele começou a ler a Torá novamente. Então ele começou a compreender a interpretação daquilo que ele conhecia como fariseu. Ele conhecia tão bem, tantos textos de cor. Aos 13 anos ele foi para Jerusalém. E ele foi ensinado aos pés do maior rabino da história judaica, Gamaliel. Sabe qual é o apelido de Gamaliel até hoje em Jerusalém? Formosura da lei. Esse é Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel a formosura da lei. Certamente, o ensino e o temperamento desse homem ajudaram Paulo. Gamaliel. Ele foi aos 13 anos para lá. Durante esses 11 anos, ele releu a sua Torá. E certamente ele compreendeu tantas passagens. Talvez uma que ele tenha compreendido maravilhosamente é Isaías, aquelas passagens do capítulo 40 até o capítulo 50. Aquela porção tão magnífica a respeito da soberania de Deus. Isaías de 40 a 50. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você se lembra que no caminho de Damasco, quando Paulo vai relatar aquilo, ele diz assim, alguém falou comigo em língua hebraica. Você se lembra? Maravilhoso. Como que você acha que ele respondeu, irmão? Ele respondeu em língua hebraica. Quando ele responde, você se lembra que ele ouve uma voz em língua hebraica que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante é a resposta dele, porque sabe como ele responde? Ele diz assim, quem és tu, Iavé? Quem és tu, Iavé? Que maravilhoso, por quê? Porque Paulo sabia que aquele Iavé é o Deus incomunicável. É aquele Deus que o judeu tem uma caneta especial para escrever o nome. É aquele Deus que o judeu tem toda reverência. O fariseu nem pronuncia esse nome em qualquer hora, em qualquer momento. Mas Paulo responde, quem és tu, Iavé? O que ele ouve, irmão? Eu sou Jesus. O que ele compreendeu naquela hora? Iavé se fez carne. Que maravilhoso, irmão. Iavé, o Deus eterno, se fez carne. Porque Paulo pergunta, quem és tu, Iavé? Então ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que maravilhoso. Ele estava perseguindo quem, irmão? A igreja. Segunda coisa que ele percebe, não só que Iavé se fez carne, então ele se torna o mais poderoso apologeta da defesa da encarnação do Verbo de Deus. Ele se torna um grande defensor. E é através de Paulo que nós sabemos, com muita clareza, porque Paulo entra em lugares que nenhum apóstolo entrou. Nenhum apóstolo. Esse vaso foi forjado de forma tão particular que ele atinge lugares que nenhum apóstolo havia atingido ainda. Ele foi forjado tão especialmente que Paulo entra nos palácios. Paulo sobe no Areópago. O Areópago era o lugar das maiores cabeças da época de Paulo. Porque a cultura predominante na época é a cultura grega. Paulo foi alguém versado na cultura grega. Por que nós sabemos? Porque ele cita
Epimênides, um filósofo grego, quando fala a Tito, Paulo era versado na cultura grega. Que maravilhoso, irmão. Esse homem foi forjado 3 períodos de 11 anos, como estava te dizendo. E nesses 3 períodos, então, Deus usa esse homem poderosamente. Mas o texto de Timóteo diz assim: sou grato, que nota preciosa, para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel. Quando você estuda essa expressão aí, é como se Paulo estivesse dizendo assim: ele viu a minha resposta. Ele não deixa de registrar nenhuma resposta nossa. Ele viu que eu fui fiel. É isso que ele está dizendo. Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, agora veja, irmão, a mim, veja quem é esse homem. Veja se você foi mais fundo do que ele. Veja se você foi tirado de um poço de lama mais profundo do que esse aí, que ele vai dizer: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo, perseguidor e insolente. Esse era Paulo. Essa é a definição dele antes de conhecer o Senhor. Irmão, eu sei que tem muitos de nós aqui que não temos muito prazer de lembrar do nosso passado. Muitos de nós aqui sabemos muito bem de onde fomos tirados. O apóstolo Paulo também não tinha esse prazer. Ele sabia muito bem de onde ele foi tirado. Ele sabia. Então ele continua e diz assim: mas obtive misericórdia. Que maravilhosa graça é essa. Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. É impressionante ele dizer isso. Sabe por quê, irmão? Porque ele está chamando tudo que ele tinha antes de conhecer o Senhor de ignorância e incredulidade. Agora, eu preciso dizer para você quem foi Paulo. Paulo foi um jovem espetacular. Nós vamos falar um pouquinho já sobre esse jovem, mas vamos terminar o texto. Ele diz assim: transbordou, porém, a graça. Olha essa expressão, irmão. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmão, é tão interessante porque Paulo usa durante a sua vida 3 frases muito predominantes, e essa é a última delas. Primeiro ele diz assim, que a graça do Senhor se revelou a ele, o menor dos apóstolos. Você se lembra? Maravilhosa graça. Mas Paulo ainda se inclui num grupo muito seleto, os apóstolos, apenas alguns apóstolos. E a graça se revelou a ele. Ele tem compreensão de ser o menor dos apóstolos. Mas digamos que Paulo avança na sua vida. E ele avança muito. Então ele diz que a graça do Senhor se revelou a ele, o menor de todos os santos. Ele diz, é a segunda frase dele. Irmão, já tem uma distância colossal. Do menor dos apóstolos para o menor de todos os santos, já tem um abismo. Ele realmente avançou. Porque o que é avanço na vida cristã? Convém que ele cresça e eu diminua. Que maravilhoso. Agora nós estamos vendo aí a terceira frase, no final da sua vida. Aqui ele já está dizendo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu já estou sendo oferecido como uma libação. Eu tenho certeza que o Senhor tem reservado para mim, não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda, Ele tem reservado uma coroa. Que maravilhoso. Para quê? Para eu entrar na glória com uma coroa?
Não, para que naquele dia eu possa retirar minha coroa e colocar aos seus pés. Porque Ele é o grande rei. Maravilhoso. Para que nós temos recebido coroa? Para que nós depositemos aos seus pés. E então o apóstolo Paulo continua e ele diz a sua terceira frase. Ele não é mais o menor de todos os santos. Ele diz: a graça do Senhor Jesus chegou até mim. Ela é fiel e digna. Ela chegou a mim. Ela é por meio de Jesus que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o príncipe. É o que ele está dizendo. O principal. Eu sou o cabeça dos pecadores. Eu sou o principal. E aí ele continua, e o verso 16 é o verso que eu gostaria de tomar uma expressão. Ele diz assim: mas, por esta razão, exatamente por essa graça, vira o principal dos pecadores, aquele que era blasfemo, insolente e perseguidor. Essa graça chegou até esse poço mais fundo. E se essa graça chegou a esse pecador, então ela pode maravilhosamente agir em todas as nossas vidas. E então ele diz: por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse, presta atenção agora, irmão, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo, e lembre-se, irmão, ele não está dizendo isso com nenhum tipo de arrogância, mas ele compreende com clareza e luz da parte do Senhor que ele foi forjado como um modelo da graça. Digamos que a graça tomou alguém que foi tão fundo e ela fez algo tão sublime que ele se tornou um modelo para todos aqueles que houvessem de crer no Senhor. E dentre esses, certamente estamos todos nós aqui. Então nós precisamos olhar não para Paulo como se Paulo fosse o nosso alvo, mas nós precisamos olhar para esse servo para saber o que o nosso maravilhoso Senhor é capaz de fazer com uma vida humana. Que maravilhoso. O que o nosso bendito Senhor pode fazer com uma vida humana. Onde nós podemos olhar? Por excelência, nós podemos olhar para Paulo. Por quê? Porque o nosso modelo, o varão medida de Deus é Cristo. Certo, irmão? O varão medida de Deus é Cristo. Mas em Paulo, nós podemos dizer que o que nós temos aqui é um pecador salvo pela graça. E um pecador que respondeu a essa graça. E, portanto, o relato diz para nós, ele serviu de modelo, e serve até hoje, de modelo para todos que haverão de crer no Senhor. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós usamos muitas frases, por exemplo, que esse poderoso servo de Deus usou a respeito dele e que nós repetimos muitas vezes sem realidade nenhuma. Muitas frases que ele usou eram realidade na vida dele. Por exemplo, Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmão, nós muitas vezes já ouvimos isso na boca de tantos irmãos. Mas será que nós já pusemos a planta do nosso pé nessa realidade? Será que essa verdade é uma realidade para você e para mim? Então nós temos que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, eu não considero a minha vida em nada preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete aquilo para o qual eu fui designado. Será que nós podemos repetir isso? Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós repetimos.
a respeito desse homem, porque ele é um modelo da graça e da misericórdia de Deus e do que a graça é capaz de fazer com um pecador. Qual é a diferença, e pode ser a diferença, entre ele e nós? Por que Paulo foi quem foi? Duas coisas. Primeiro, porque ele viu o que viu. E isso depende exclusivamente da graça. Revelação, olhos abertos, o bendito Espírito Santo. Ele é o revelador de Deus. Ele lança luz, torna claro. É por isso que Paulo ora e pede que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender algo das riquezas, das grandezas, das belezas de Deus. Por quê? Porque ele entende que é governante e necessário ver. Agora, irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Vocês aqui em Campo Grande, Sidrolândia, Anastácio e outros lugares, todos nós temos recebido graça da parte do Senhor e temos visto muitas coisas. Nossos olhos têm sido abertos para muitas coisas. Agora, qual é a segunda coisa na vida de Paulo que fez dele quem ele foi? A segunda coisa é a sua resposta. É a sua consagração. Ele não somente viu o que viu, ele não foi um visionário apenas, irmão. O apóstolo Paulo, nesse aspecto, visão e resposta eram como duas pernas de uma mesma pessoa. Ele via e respondia e avançava. Compreende? Visão e responsabilidade. Graça e responsabilidade. Duas pernas que levavam Paulo a avançar. Então ele foi quem foi, porque viu o que viu e respondeu como respondeu. Irmão, deixe-me te dizer uma coisa, e digo isso com tristeza no meu coração. Preste atenção. Se você e eu, nós não respondermos, o que vai acontecer? Nosso Senhor ficará sem resposta? Essa é uma pergunta que você precisa responder, e eu também. Nosso Senhor ficará sem resposta se você e eu, nós não respondermos? Eu preciso te dizer que certamente que não. Ele levantará outros. Irmão, quando Elias estava naquela caverna, de alguma maneira ele estava pensando que ele era o único que estava respondendo a Deus. Você lembra? Ele diz assim: Senhor, mataram os teus profetas e eu fiquei só. Então ele está dizendo: Senhor, só eu estou respondendo. O negócio está difícil. Eu estou escondido aqui, fugindo daquela mulher, porque só eu estou respondendo. Então o que o Senhor diz para ele, você se lembra? Elias, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Irmão, Elias nem conhecia essas pessoas. Você vê isso? Se nós não respondermos, nosso Senhor não ficará sem resposta. Ele obterá resposta. Nosso tempo já se foi. Nós vamos parar por aqui. Amanhã nós seguimos considerando alguma coisa ainda sobre Paulo, para então passarmos a essas 13 marcas da vida e do serviço de Paulo, tão visíveis aí em 2 Coríntios. Que o Senhor nos conceda sua graça. Vamos ter um breve momento de oração, então assim encerramos esse tempo. Pai, te louvamos, te agradecemos. Tu és fiel, tu és bondoso e gracioso. Nós suplicamos que pela graça concernente, depositada, extravagante no teu Filho, nós possamos ser atingidos nesses dias. Que tua graça seja usada por ti, ó bendito Espírito Santo, e então seja aplicada com impacto nos nossos corações, e olhos aqui sejam abertos,
corações sejam convencidos, sofismas, barreiras e fortalezas caiam por terra, e então os nossos olhos sejam abertos para uma visão renovada da glória da pessoa do nosso amado Senhor. E na medida em que essa visão governante nos for dada, que nós corramos para Ti, Senhor, que nós respondamos com tudo que temos e que somos. Ó bendito Senhor, nos ajuda, para que em nada nós sejamos deficientes. Recupera o que é manco, Senhor. Recupera o que está em dificuldade. Para que não hajam joelhos trôpegos, para que não hajam mãos vacilantes, mas que o Senhor encontre aqui fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nós desejamos ouvir isso da tua boca naquele dia. Então, Senhor, supre-nos com a tua graça capacitadora, essa que move a resposta em nós. Mas nós queremos dar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, para a tua glória. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Não permita que teu inimigo roube aquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações. Nos ajuda a zelar por tua palavra. Nos ajuda a não dispersarmos o nosso coração no resto de tempo que ainda temos, para que tua palavra não seja roubada. E então ela possa cumprir em nós aquilo que ela é poderosa para fazer, salvar as nossas almas. Assim te pedimos, em confiança, no doce nome de Jesus. Amém.